Imagina você ser extremamente tímida e tocar o coração de milhares e milhares de ouvintes. Imagine uma artista que vendeu mais de 38 milhões de discos, dominou as paradas de sucesso por uma década inteira e deu voz a temas de alguns dos animes mais icônicos da história, como Dragon Ball GT e Slam Dunk. Agora imagina que essa mesma pessoa era tão tímida e reclusa que quase ninguém via ela na TV, e ela podia caminhar tranquilamente no metrô de Tóquio sem ser reconhecida. Essa é a dualidade fascinante de Izumi Sakai, a alma por trás do projeto ZARD. Oi, eu sou Ri, cineasta, publicitário e melancólico. Esse é o Claquete de Papel, projeto onde falo de música, cinema, animes, tokusatsu, tudo que eu tiver interesse. Então, se você gosta de algum desses temas, já se inscreve no canal, vê os outros vídeos que eu faço aqui, dê o like nesse vídeo, mande para os seus amigos, se torne membro se possível se você gostar muito desse conteúdo, hype o vídeo se a opção estiver disponível aí, e me ajude com esse projeto que é 100% autoral e eu gosto de divulgar diversos artistas aqui. Vem comigo e vamos conhecer tanto o Projeto ZARD e a Izumi Sakai. Nascida em 67, Sachiko Kamachi era uma jovem que era considerada bonita e popular na época da sua escola. Ela também adorava fazer esportes, foi de times de atletismo, mas aprendeu com 4 anos a tocar piano, começou a ter aulas e tudo mais. Sempre gostou de visitar galerias, assistir peças de teatro. Inclusive, ela pintava óleo. Sim, isso é uma pintura dela. E era uma pessoa simples que não gostava de viajar porque dizia que não gostava de comer sashimi, sim, comida cozida. Mas mesmo assim, ela já participava de algumas competições pequenas de karaokê, apareceu em alguns comerciais de televisão sendo modelo, até que em 1990, Daiko Nagato, produtor musical bem renomado da sua época, notou o potencial dela como cantora e compositora. E foi aí que Sachiko resolveu mudar o seu nome para o nome profissional que conhecemos, Izumi Sakai. Inclusive, ela mudou nos documentos sua data de nascimento, de 67 para 1969. E assim, ela começou a compor, mostrar essas composições em seu projeto, se tornando muito mais do que só, entre muitas aspas, uma modelo. E assim surgia, em 1991, o projeto ZARD, com a sua música Goodbye My Loneliness. Goodbye, my loneliness. O projeto ZARD surgiu não apenas com o objetivo de ser só mais uma banda de J-Rock contemporâneo para sua época, mas sim trazer algumas composições que falassem muito sobre a vida, do cotidiano, muito do que a própria Sakai pensava e vivia. Era muito mais do que apenas o J-Rock, mas sim trazer um pouquinho da poética do Japão daquela época. Um Japão que passou por um grande boom tecnológico e os anos 90 foram considerados anos perdidos, nos quais as pessoas só pensavam em trabalhar, viviam para aquele sistema. Então a Sakai conseguia trazer um pouquinho dessa vida em suas composições. E inicialmente o projeto continha 5 membros. Porém, do nada, o projeto começou a circular ao torno de Izumi. A vocalista, cuja voz possui uma clareza cristalina e uma melancolia reconfortante que definiram a sonoridade de sua época. As suas primeiras incursões musicais, como o single de estreia Goodbye My Loneliness em 91, já apresentava a assinatura emocional que a tornaria famosa. Uma mistura de batidas sintetizadas, guitarras polidas e letras introspectivas sobre solidão e busca por uma certa conexão. Era um Japão onde a juventude não sabia exatamente o seu lugar, mas que trazia de certa forma uma esperança. Não eram músicas extremamente tristes, elas eram melancólicas, mas com aquele tonzinho, talvez pelo sintetizador, talvez um pouquinho pelas suas guitarras, traziam, e pela voz, que parecia um acalento, um abraço à voz de Izumi Sakai. A gente sentia essa vibe na música de esperança. Embora músicas como Fujishine e Mo Sagasanai
ainda estivessem tateando esse equilíbrio que o grupo estava buscando, elas foram responsáveis por estabelecer a banda da Zard, sabe? Um estilo de produção ultra refinado, onde a instrumentação nunca abafava a mensagem vocal, permitindo que a poesia de Sakai, muitas vezes escrita de forma simples e direta, criasse uma intimidade imediata com o ouvinte, coisa que poucas bandas daquela época conseguiram replicar. E elas surgiram no momento certo, foi um projeto que refletiu muito aquela época. E para dar essa esperança, foi aí que surgiu que talvez seja um dos maiores hinos e uma das maiores músicas da história do Japão. Lançada em 1993, Makenaide é talvez uma das músicas mais famosas do Japão. A música não foi apenas um hit número 1, ela se transformou basicamente no segundo hino nacional do Japão. Até hoje, se você tocar os primeiros acordes dessa canção em uma maratona ou em um momento de dificuldade, os japoneses saberão exatamente o que fazer: continuar caminhando. Makenaide do japonês significa não desista. Essa é a grande mensagem que permanece durante toda a duração da música. Um dos segredos por trás dessa música tá muito que a Izumi não fala, em primeira pessoa, ela se refere muito a você. Ela entra na sua mente e se refere diretamente, como se a música quebrasse a quarta parede. Ela falasse diretamente com o ouvinte. Por mais que fale de um jovem que está se preparando para exames do colégio, de certa forma, a música se direciona a ti com uma que se relacionou muito com os salarymen, né, o pessoal salariado do Japão, e direcionou diretamente, sabe, a mensagem dela. Basicamente, a música pop se tornou uma terapia coletiva. A música vendeu quase 2 milhões de cópias, mas o seu valor real é imensurável. Ela foi incluída nos livros didáticos de músicas de escolas japonesas. Inclusive, durante o grande terremoto de 2011, que marcou demais o Japão, a música voltou a ser uma das mais pedidas nas rádios. Ela trouxe, de certa forma, um conforto para as vítimas, mostrando como esse hino é realmente atemporal. E talvez essa tenha sido uma das melhores épocas da Zard. Izumi Sakai estava on fire, sabe? Ela estava muito, muito inspirada. E esse é o momento do vídeo que eu uso de desculpa para recomendar músicas incríveis da Zard para vocês. Mas pra gente do Ocidente, eu não sei o quanto, por exemplo, eu vou falar um pouquinho de mim também, obviamente, mas eu acho que o contato com a Zard não foi assim, e sim muito pelos animes. Afinal, eu acho que a primeira música que eu ouvi da Zard foi o encerramento do Dragon Ball GT, o Don't You See. Vale dizer também que ela é compositora do tema de abertura de Dragon Ball GT. Só que ele não foi gravado por ela, e sim pela banda Field of View. Mas também ela regravou depois em sua própria voz. Afinal, a letra é dela e na voz dela fica perfeito. E também a música de Slamdunk, a My Friend. Que, convenhamos, é uma das melhores músicas de Slamdunk. E aí que tá. O que torna Izumi Sakai tão icônica? Para entender quem foi Izumi Sakai, é preciso olhar além das imagens de uma estrela do J-pop. Ela foi, em essência, uma das poetisas mais influentes e enigmáticas da história moderna do Japão. Como eu falei, ela nasceu como Sachiko Kamashi e ela teve uma trajetória que desafiou os padrões da indústria musical. Diferente de muitos dos ídolos que apenas interpretavam as músicas, Izumi era escritora obsessiva. Ela carregava consigo cadernos para todos os lugares, anotando frases que capturavam o cotidiano e as dores e esperanças de um povo japonês. Enquanto na grande mídia o Japão era feito de excessos, a Izumi era minimalista. Raramente ela usava muita maquiagem ou roupas extravagantes, ela sempre estava lá com a roupinha dela, do jeito simples, se apresentava muito com o cabelo preso, com uma forma mais casual. E essa imagem de beleza comum tornava ela uma pessoa muito mais acessível e relacionável. E ela era extremamente tímida, o que aumentava muito o misticismo em torno dela. Ela realizou pouquíssimas aparições na TV e, se eu não estou enganado, apenas uma turnê nacional em sua vida.
Mas não se engane pela imagem, porque a Izumi era muito perfeccionista. Às vezes reza a lenda que ela gravava mais de 100 vezes uma mesma frase, só para captar a emoção que ela gostaria na música. Infelizmente, a história da Musa Eterna teve um capítulo final trágico e precoce. Em junho de 2006, Izumi foi diagnosticada com câncer cervical. Ela passou por uma cirurgia e parecia estar se recuperando, mas o câncer sofreu metástase, espalhando-se para os pulmões. Ela então foi internada no Hospital da Universidade de Keio para um tratamento intensivo de quimioterapia. E na manhã de 26 de maio de 2007, Izumi saiu para a caminhada matinal rotineira, que ela já fazia comumente lá pelo hospital. Era uma forma que ela tinha de se manter ativa e esperançosa. Porém, o chão estava escorregadio e, devido à chuva do dia anterior, ela acabou caindo na rampa de emergência de uma altura de apenas 3 metros. Foi assim que ela sofreu o traumatismo craniano grave, e ela foi encontrada inconsciente e declarada morta no dia seguinte, aos 40 anos. O seu funeral, que deveria ser um evento só para amigos, se tornou basicamente uma peregrinação nacional. 40 mil pessoas foram encontradas vistas caminhando no funeral de Izumi. As pessoas carregando suas flores brancas, fotos da cantora. É muito triste, mas é bonito de ver que ela estava lá sempre persistindo e nunca desistindo, tal qual ela dizia em suas letras. Após a morte de Izumi Sakai, a banda fez o projeto What a Beautiful Memory, que basicamente eram shows com um espaço vazio no microfone, mas usando a voz dela. A gravadora revelou inclusive que Izumi deixou centenas de letras inacabadas e gravações de voz brutas, mas eles adotaram uma política de preservação sagrada, lançando material póstumo com extrema cautela para que não desgastasse a imagem dela, tratando cada nova frase descoberta como uma relíquia poética. Em resumo, Izumi Sakai foi a prova que é possível dominar uma indústria bilionária mantendo a introspecção e a integridade artística. Ela foi a voz que pediu ao Japão para não desistir, enquanto ela mesma lutava contra suas próprias sombras, e que deixou um vazio que, mesmo após quase 2 décadas, nenhum outro artista conseguiu preencher. Quando os músicos tocam com o microfone vazio, eles estavam mostrando não uma ausência, mas sim que a voz dela agora pertence a todos nós. Izumi nos deixou cedo demais, mas sua voz permanece como um abraço sonoro para quem precisa de forças. Da próxima vez que você ouvir uma abertura de anime dela, ou precisar de um incentivo para não desistir, lembre-se da mulher que preferiu o anonimato à fama, mas que acabou se tornando uma voz imortal de uma nação. Não desista, porque a música dela ainda está torcendo por você. É isso, gente. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Vale também de curiosidade que Elise Fleury, que é uma cantora brasileira, que até já participou de um concurso no Japão de sósias, né, da Izumi Sakai, então é bem legal de conhecer um pouquinho o trabalho dela. No mais, quem gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal. Ah, e deixe nos comentários outros artistas que vocês querem que eu traga aqui. Eu leio todos os comentários, estou anotando, são vários, mas vem mais coisa por aí, eu prometo. É isso, muito obrigado e até a próxima. Henri, fora.